ouvir uma palavra nessa noite? Gente, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas antes de mais nada, eu quero orar. Fazer uma oração bem breve, mas eu quero orar um pouco mais com você. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi o Senhor que colocou essa palavra em meu coração para essa noite. E o Senhor sabe porque eu estou dizendo isso, Senhor. Então eu te peço, use os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, cirúrgico, Pai, na Tua palavra, e abra o entendimento dos Seus filhos, para que eles entendam não só, ó Deus, a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero deixar uma reflexão para vocês, nesta noite, com o título, Você Precisa Se Posicionar. É um título meio forte, né? Você precisa se posicionar. Então eu quero deixar essa reflexão com esse título, falando sobre esta necessidade da gente se posicionar, da gente lutar. Lutar pelo quê, pastor? Eu não sei. O Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Talvez lutar pela sua família, pela sua vida sentimental, talvez lutar pelo teu casamento, talvez lutar pelo teu ministério, talvez lutar pela sua salvação, talvez lutar pela tua saúde física, emocional, eu não sei. Talvez lutar por o emprego que Deus te deu e você está sendo perseguido e você está pensando em abrir mão, e Deus te trouxe aqui para você tomar uma posição nesta noite. E é claro, queridos irmãos, que este posicionamento ele tem que começar no mundo espiritual. Você tomar posição de filho, de filha de Deus. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filha. Então eu quero ler um texto com vocês, que está em 2 Samuel, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, claro que eu já preguei sobre esse texto, eu amo esse texto de paixão, mas o Espírito Santo colocou coisas novas no meu coração, e irmãos, porque eu tenho tanta convicção de que esta é a palavra de Deus para nós essa noite. Eu dormi ontem com essa palavra no meu coração, eu dormi em espírito, eu estava ali, Espírito de Deus, eu preciso que o Senhor coloque uma palavra no meu coração, para mim compartilhar com meus irmãos amanhã. E eu dormi, eu dormi orando em espírito, e quando eu acordei, que eu cheguei aqui na igreja para a oração, eu lembrei dessa mesma oração que eu fiz ontem, e eu orei, e o Espírito Santo, Ele me colocou isso no meu coração: fale para os meus filhos sobre a necessidade deles se posicionarem como filhos, Então esse é o título da reflexão, você precisa se posicionar. 2 Samuel 23, versículo 11 e 12, se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, está escrito assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aleluia. Só para você se situar aqui nas escrituras, todo esse capítulo de número 23 aqui de 2 Samuel, especialmente do versículo 8 até o versículo 38, que esse texto está dentro desse contexto. Então o capítulo registra nomes e alguns feitos dos valentes de Davi, do rei Davi, dos guerreiros do rei Davi, e dentre estes feitos que o Espírito Santo inspirou ali o escritor registrar, está esse feito que nós acabamos de ler, que fala sobre esse homem chamado Samá, e o que ele realizou. Agora, irmãos, nós já aprendemos aqui juntos muitas vezes, Romanos 15:4, diz que tudo o que outrora foi escrito, foi para o nosso ensino. Nada está escrito na Bíblia sem um propósito, toda a escritura é divinamente inspirada, amém? Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 6, diz que essas coisas aconteceram para exemplo de nós. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, falando sobre o Velho Testamento, que era o cânon que ele tinha em mãos nos dias da igreja
primitiva. Agora, nesse texto que a gente leu aqui como base, queridos irmãos, os filisteus, que eram talvez os piores inimigos do povo de Israel, né, o povo de Deus, os filisteus estavam investindo contra o povo. Então, uma linguagem tipológica, né, simbólica, os filisteus seriam como os demônios, que são os inimigos declarados do povo de Deus. Porque se você acha que a tua luta é contra pessoas, você está enganado. Efésios 6:12, que diz que nós não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então carne e sangue representa pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra o irmão, a irmã, o patrão, não, é contra os demônios, é contra os filisteus. E é interessante que a atitude que Samá, que foi um dos guerreiros de Davi, a atitude que esse homem teve, ensina muitas lições preciosas para nós sobre este título. Você precisa se posicionar. E nós vamos aprender de uma maneira bem simples com o Samá, algumas lições importantes sobre esta necessidade que nós temos como povo de Deus, como filhos de Deus, de nos posicionarmos como filhos. Quantos aqui são filhos? Então você tem que agir, se posicionar como filho. Deus não criou você, Ele não criou a mim para viver, sabe, sofrendo, porque tem cristão que você encontra ele hoje, eu estou num deserto, passa um ano, eu estou num deserto, passa 10 anos, eu estou no deserto. Querido irmão, eu sei que você já ouviu, mas é bom você ouvir de novo. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Então, lemos no versículo 11 aqui na parte B, escrito: os filisteus, olha só, se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio do quê? De lentilhas. Agora, a primeira lição que eu aprendo aqui com o nosso querido irmão Samá, é que o diabo sempre vai tentar roubar as coisas mais valiosas na sua vida. Coloca isso no teu coração. Os filisteus, os demônios, o inferno, sempre vai tentar roubar aquilo que é mais precioso, aquilo que você tem de mais precioso. E sabe de uma coisa, irmão, irmã, se nós não nos posicionarmos, o diabo ele vai prevalecer, ele vai conseguir tirar de nós. Ah, mas foi Deus quem me deu. Sim, mas você tem que se posicionar. Eu preciso me posicionar. Tiago capítulo 4 versículo 7, sujeitai-vos pois a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Quando que o diabo ele foge de você e de mim? Não é só quando você sujeita-se a Deus. Isso é importante, mas não é tudo. O texto fala: sujeitai-vos pois a Deus, mas você tem que resistir ao diabo, você tem que se posicionar como filho, falar: Satanás, você não tem nada na minha vida, a minha vida pertence a Jesus, os meus filhos pertencem a Jesus, minha família pertence a Jesus, tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Jesus, sai fora. É o que a Bíblia nos ensina, e foi o que Samá ele fez, porque ele discerniu, olha os filisteus, olha os demônios, querendo roubar aquilo que deu tanto trabalho para mim plantar, o meu campo de lentilha. E irmãos, acredite, o diabo tem prevalecido na vida de muita gente dentro da igreja, porque infelizmente nós não temos nos posicionado, nós temos se sujeitado a Deus, mas nós não temos resistido às investidas dos filisteus, dos demônios. E no versículo 11 ainda na parte C, olha o que está escrito: o povo fugiu de diante dos filisteus. Agora olha aqui para mim, você sabe o que eu aprendo aqui com o texto? A responsabilidade de me posicionar, de defender o que Deus me deu. A responsabilidade é minha, gente, não é das pessoas. Porque se Samá, o guerreiro aqui de Davi, presta atenção, se Samá fosse esperar pelas pessoas, ele tinha perdido tudo, porque o texto diz que o povo fugiu de diante dos filisteus. O povo fugiu, mas Samá falou: de jeito nenhum, eu não vou fugir, porque a responsabilidade de você defender o que Deus te deu é sua. A responsabilidade, gente, é nossa.
É por isso que não adianta a gente ficar culpando os outros. Isso aconteceu comigo por conta disso. Se eu tivesse feito isso. Se o irmão tivesse me ajudado. Se o pastor tivesse me ajudado. Foi a culpa do meu patrão. Mas foi a culpa do meu pai. Não, a culpa, quando a gente perde algo que Deus nos deu, a culpa é nossa. É porque a gente não defende. O povo fugiu diante dos filisteus. Agora a pergunta é: por que o povo fugiu? Certamente porque não foram eles que plantaram o campo de lentilha. Tipo assim, eu estou conjecturando, está o texto. Talvez o povo tenha dito para Samar: Samar, você é doido? Você vai ficar lutando contra esse monte de filisteu? Depois você planta outro campo de lentilha. Mas talvez Samar tenha dito: se vocês querem fugir, vocês fogem, mas eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. Eu plantei esse campo com suor, porque Deus me abençoou, e os filisteus não vão prevalecer contra ele. Eu vou me posicionar, e Deus vai me dar vitória. E você já pensou se nós tivéssemos esse posicionamento no mundo espiritual, todas as vezes que o diabo quisesse tocar algo nosso? Porque o povo fugiu diante dos filisteus, mas Samar não. Olha só o versículo 12, a parte A. Pôs-se Samar aonde, igreja? No meio daquele terreno. E o que ele fez? Ele o defendeu. Você sabe que eu aprendo aqui com Samar? A gente precisa, todos nós como igreja, nós precisamos arriscar um pouco mais para defender aquilo que Deus tem dado para nós, queridos irmãos. Porque eu repito, quantas vezes o diabo, ele rouba coisas nossas, alegria, rouba a paz, rouba o descanso, rouba a família, rouba muitas coisas, porque a gente não tem essa disposição de Samar, para se colocar ali no meio do terreno e defender, e se posicionar e dizer: não, aqui você não vai roubar nada. Porque a grande pergunta é, e talvez Deus te trouxe aqui para isso: você tem defendido o que Deus te confiou? Você tem defendido aquilo que Deus deu para você? Porque essa atitude de Samar se posicionar é uma atitude daquele que valoriza o que Deus deu. Porque eu repito, nós lemos, o povo fugiu. Tipo assim: cai fora, ô Samar, você vai lutar contra esse monte de gente aí? Vamos fugir. Falou: não, foi Deus que me deu, eu vou lutar, eu vou me posicionar. E Deus trouxe você aqui para isso, para falar: você precisa se posicionar. Eu tenho te dado tantas bênçãos e você não tem lutado, você não tem se posicionado. Posição. Olha aqui para mim, querido irmão, querida irmã, você merece ser feliz. Você merece ser uma pessoa realizada em Cristo Jesus. Não deixa que o diabo fica roubando as coisas da sua vida. E olha, eu não estou falando só coisas de valores materiais, porque tem coisas que são muito mais valiosas do que a matéria, do que bens. Por exemplo, a paz, a alegria. Como que você chegou nesta noite, nesse lugar? Como você adentrou aquela porta? Como está aí o teu nível de alegria, de felicidade, de descanso, de prazer em Deus? Talvez você já permitiu que o diabo roubasse tudo isto na sua vida, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, é tempo de você se posicionar. Olha, Deus, eu sinto o Espírito Santo bradando aqui para falar para você: a glória da segunda casa, eu quero que seja maior do que a primeira, mas se posicione, se levanta. Não viva se conformando aos filisteus. É um perigo, é muita gente, pastor, são muitas lutas. Você sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós damos mais ênfase nas lutas do que em Deus. A gente coloca os filisteus lá para cima, e como se Deus fosse aquele que se esconde. Samar, ele se pôs sozinho no meio daquele terreno, e ele defendeu, ele se posicionou. E rapidamente, queridos irmãos, eu quero dizer algumas coisas importantes para vocês, para nós, que nós também precisamos defender, que nós também precisamos nos posicionarmos. E a primeira coisa que eu penso que a gente tem que lutar um pouco mais, a gente tem que se posicionar um pouco mais, é defender a nossa fé. Porque, irmãos,
O principal alvo do diabo na sua vida, por incrível que pareça, não é a sua família, não é o teu trabalho, não é a casa que você tanto gosta, é a tua fé. Porque se o diabo tirar a tua fé, ele tirou tudo o que você possuía. Você vê que na vida de Jó, o diabo, ele conseguiu tirar os filhos, tirou a riqueza, tirou a prosperidade, tirou os bens, mas não roubou a fé dele. A fé não. E Paulo, ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, falando sobre ele mesmo. Paulo: eu terminei a minha carreira, eu combati o combate, eu terminei a minha carreira, e guardei o que, igreja? A minha? O Paulo não deixou o diabo roubar a fé dele. Então, quando a gente começa a ficar, eu estou desanimada, irmãos, eu não quero ofender ninguém, com muito amor, respeito e carinho, mas quando a gente começa a declarar isto, eu estou desanimada, a gente começa a tomar uma posição que o diabo quer que nós tomamos, de derrotados. E a gente acha que Deus tem prazer na comiseração. Tadinho de mim, eu estou assim, estou muito fraco. Irmãos, está escrito, e bem escrito na Bíblia, em 1 João 5, no versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E você não pode deixar o diabo roubar a tua fé, meu irmão. Eu não sei o que o diabo tem tirado da sua vida, prevalecido, mas nessa noite Deus te trouxe aqui, porque Ele quer restaurar a sua fé, Ele quer aumentar a sua fé. O diabo não pode roubar a sua fé. Se posicione. Mas o diabo também, ele quer roubar a nossa família. O diabo também, ele quer acabar com a nossa família, desintegrar a nossa família. O diabo, ele não quer apenas acabar com a nossa família, ele quer acabar com nossos sentimentos. E irmãos, é incrível como hoje esse tem sido outro alvo do diabo, porque quando ele tira a nossa fé, automaticamente ele vai tocar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. E talvez Deus está falando para a gente aqui de uma maneira muito direta, uma palavra rema: lute pela tua família, lute pelo teu casamento. Não deixe que o diabo, que os filisteus, eles venham roubar a sua família. Se posicione como um sacerdote no seu lar, homem, como uma sacerdotisa no seu lar, mulher. Olha, a pastora pregou, eu já falei de novo, e nós temos sempre citado 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos teus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais. Não deixe o diabo, não deixe os filisteus roubar a sua família. Mas o diabo também, é claro, ele quer roubar a alegria da nossa salvação. É outra coisa que ele trabalha para tirar essa graça de nós estarmos na presença de Jesus, essa alegria. Quando Paulo escreve para João escreve o Apocalipse, a carta que ele escreve no capítulo 3, no versículo 11, para a igreja de Filadélfia, ele escreve lá: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Porque o diabo hoje, ele tem tirado até isso do coração de muitos cristãos, a alegria de cultuar, a alegria de estar na presença de Jesus. Muitos cristãos não sabem mais o que Davi disse lá no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem muita gente que não tem mais alegria de cultuar, tem muita gente que não tem mais alegria de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o diabo, ele está roubando a alegria da salvação, o prazer de estar num lugar desse. Gente que às vezes, por que você não foi na igreja? Estou cansado. Olha, a gente falou sobre isso domingo, as distrações, o mundo de Marta. O diabo está conseguindo tirar do coração de muitos, queridos irmãos, a alegria da salvação. E quando você lê na tua Bíblia o Salmo de número 51, que é um salmo de confissão do rei Davi, quando ele peca com Batseba, e ele vai então compor aquele cântico inspirado pelo Espírito Santo. Depois você lê na tua casa, mas olha, depois que ele confessa tudo, ele chega para Deus e fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo,
Não tire a minha alegria da tua salvação. Olha, o Davi não se preocupou com o reino, o Davi não se preocupou com a posição, ele não se preocupou com o dinheiro, ele não se preocupou com nada. A preocupação dele era: não retire de mim o teu espírito, não tire de mim a alegria da salvação. Eu pergunto para você, principalmente você que é um cristão antigo, você ainda tem alegria da salvação? Esse tem sido um desafio para muitos. O tempo tem apagado a chama, porque o diabo tem roubado. Não negocie, defenda a tua salvação. Como diz Pedro quando escreve na primeira carta dele, você precisa fazer valer a tua vocação. Mas o diabo também, ele quer roubar o teu ministério, porque a salvação está intimamente ligado com o propósito que Deus tem na sua vida, meu querido irmão. E muitos já perderam o prazer de trabalhar para Jesus, de estar num culto como esse, de estar buscando Jesus. Já não tem mais prazer em servir. Um dia serviu, um dia vivia dentro da igreja servindo. Hoje já não tem mais prazer, porque o diabo roubou. Os filisteus roubaram, ele não se posicionou, e o diabo roubou a alegria do ministério. Ou muitos que trabalham, mas não tem mais alegria, apenas para cumprir um protocolo. Você lê na tua Bíblia, lá no capítulo 20 de Atos, quem escreveu foi Lucas, mas foi Paulo que estava ali. Lucas estava falando sobre as palavras de Paulo, e Paulo, ele fala sobre a alegria que ele tinha em servir. E ali no versículo 24, Paulo, ele falou para aqueles líderes ali de Éfeso: de nada mais importa, de nada mais eu tenho por precioso na minha vida, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o chamado que eu recebi do Senhor, de estar dando testemunho do evangelho da glória de Cristo. Ele tinha alegria de servir, de estar na presença de Deus, servindo. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, por que você deixou o diabo perder ou roubar essa alegria que um dia você sentiu de servir? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a nossa luta de fato não é contra carne e sangue, mas às vezes o diabo usa pessoas para dizer para você: que negócio de célula, esse negócio de célula aí, ó, não dá certo não. Que negócio de você ficar abrindo casa, rapaz, dando trabalho lá na sua casa, que negócio é isso? O diabo roubando a alegria da gente servir. O diabo usa frustrações, decepções para dizer para você: olha, não compensa, não vale a pena ficar servindo. Mas Deus talvez está falando para pessoas aqui nessa noite: se posicione, não deixe o diabo roubar a alegria em me servir, em servir o meu reino. Mas o diabo também, queridos irmãos, ele está trabalhando, e infelizmente eu tenho que confessar, trabalhando muito bem, roubando os nossos princípios cristãos. Inclusive a gente vai estar falando sobre isso na célula dessa semana. Procure uma mais próxima para você participar. O diabo está roubando, e ele está conseguindo prevalecer na vida de muitos crentes que não têm se posicionado, e ele tem roubado os princípios cristãos. Em Hebreus, depois você lê na tua casa 12:16, o escritor, ele fala sobre Esaú, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você sabe que o direito de primogenitura nas escrituras é muito mais do que você ter uma parte maior dos bens, é você receber a bênção do Senhor. E Esaú, depois você lê a história dele lá em Gênesis, ele vendeu, ele simplesmente abriu mão de ser uma pessoa abençoada por Deus, por conta de um prato de comida. E eu fico imaginando hoje, irmãos, quantos cristãos que estão se vendendo, se corrompendo, se entregando à mentira, a tantas coisas aí do mundo, estão se prostrando diante do mundo, estão se prostrando diante da prostituição, de um momento de prazer, de um momento, sabe, de sexo, de orgia. Meu irmão, Deus está falando para você, para mim, para nós nessa noite: se posicione, defenda os princípios cristãos. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Faça como Daniel, está escrito lá em Daniel 1:8, que Daniel propôs no coração não se contaminar com as porções, com os manjares do rei.
Fala: Deus, olha, eu não sei que os filisteus, que os demônios estão fazendo por aí, mas como a minha esposa pregou com graça, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este joelhinho aqui, ó, só dobra diante de Jesus Cristo de Nazaré, não se dobra diante do mundo, dos valores do mundo, aquilo que a mídia, aquilo que a cultura pós-moderna quer que a gente beba, que a gente come. É tudo normal, é mentira. Defenda os seus valores cristãos, vá nas Escrituras, estude, não negocie. Amém? E por fim, defenda os talentos que Deus te deu para você trabalhar aqui na terra, tanto para o reino de Deus como também lá fora. Porque, irmãos, depois você pode ler também na tua casa, Mateus capítulo 25, Jesus contou uma parábola linda sobre os talentos, e ele fala de um homem que se ausentou e chamou seus servos e entregou os seus bens, os seus talentos. E todos nós temos talentos, todos nós. Agora a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Ou será que nós temos os talentos ainda? Ou será que nós não nos posicionamos e o diabo roubou os nossos talentos? Às vezes eu olho, irmãos, e eu entristeço, porque mesmo a igreja crescendo com tanta gente, eu fico imaginando quanta gente tem aqui, ó, que tem dons, que tem talentos para servir em tantos departamentos, e o diabo tem roubado isso da pessoa. E um dia Jesus falou que nós vamos dar conta de tudo, até das coisas que nada na vida de um cristão é secular, meu irmão, tudo é sagrado. Tudo que você tem é um talento que Deus te deu. E Jesus fala que um dia nós vamos prestar conta de todos esses talentos, e a parábola fala sobre bens mesmo. Agora, só para me encerrar, para nós orarmos, olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, voltando para o texto, versículo 12. E o Senhor, o que o Senhor fez? Efetuou o que, gente? Deus simplesmente, irmãos, Deus simplesmente honrou o posicionamento de Samar. Samar poderia ter fugido como todo o povo fugiu, e ele poderia ter dito: sabe de uma coisa, campo de lentilha eu planto realmente outra hora, vou fugir. E se ele tivesse feito isso, o nome dele não estava aqui nas Escrituras, nós não estaríamos falando hoje dele. E eu quero fazer uma pergunta para nós encerrarmos: qual é a sua posição de cristão? Qual é a sua posição de filho, de filha, de hoje em diante? O que você vai fazer com os filisteus da vida, com os demônios que todos os dias estão aí querendo roubar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa paz, os nossos bens, a nossa família, o nosso ministério? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essa palavra que o Espírito Santo deu para nós hoje como igreja local? Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé, por favor. Irmãos, Deus está, e eu creio de todo o meu coração, à procura de homens dispostos a se posicionarem como Samar, defenderem o projeto dele aqui na terra, que envolve a igreja, que envolve a família. Talvez você tenha algo na sua vida que diante dos olhos dos homens são coisas irrelevantes, que não vale a pena lutar. E isso foi uma realidade na vida de Samar. Pessoas que não veem sentido você ficar lutando por algo que... Mas se Deus falou no teu coração que a causa é boa, lute, meu irmão. Se posiciona, defenda o que Deus te deu. Talvez eu repito o que eu disse há pouco: você entrou por aquela porta desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. Os filisteus, os demônios, eles usam tudo isso como ferramentas: desgaste emocional, sabe, esgotamento, cansaço, às vezes frustrações que a gente tem, ingratidão, tudo como ferramentas o diabo usa para tentar fazer você recuar, para você não se posicionar. Eu quero convidar os nossos queridos pastores e pastoras para estar vindo aqui à frente.